Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. E fui comendo chocolate esses dias e falando um pouquinho sobre a Páscoa, pensando, refletindo. Primeira conclusão é que provavelmente a partir dessa semana nós vamos procurar os ovos tão famosos de chocolate, ovos da Páscoa, nos supermercados e talvez os encontremos quebrados, em promoção. E logo, 10, 15 dias, já não haverá mais no estoque esse chamado ovo da Páscoa. Outra coisa importante é que já não se falará mais do famoso coelho da Páscoa. Então alguns símbolos sociais, religiosos, vão desaparecendo. Agora, cristocentricamente falando, nós já conversamos que a nossa Páscoa é Cristo. 1 Coríntios 5,7 diz: Cristo é a nossa Páscoa. E como era uma festa familiar, e faz necessário que você converse com seu filho, converse com sua família. Logo agora, nesse finalzinho, pelo menos uma oração em família, pelo menos uma conversa espiritual sobre a Páscoa, sobre quem é Cristo. Independente de igreja, de religião, pensemos um pouco mais sobre quem é Cristo. Um jovem me mandou um áudio e ele muito preocupado porque a turma dele, do esporte dele, programou um churrasco. E uma determinada pessoa disse para ele que se ele comesse carne nesse período, que ele estaria contraindo maldição para sua vida. Que esta é uma época exclusivamente para peixe. E por conta disso, ele começou a sofrer. Até a dor de cabeça que ele recebeu logo pela manhã, ele disse que já era um tipo de maldição. E fui conversando com ele, explicando que se Cristo é a nossa Páscoa, se Cristo, de fato, morreu por mim, por ele e por nós, ao terceiro dia ressuscitou, se a Páscoa é a festa da libertação, da esperança, da nova oportunidade, da ressignificação, então é estranho que uma festa que trouxesse uma revelação de uma libertação, de uma passagem da morte para a vida, da perda da vida eterna para a conquista da vida eterna, se isso não for o sinal mais lindo da Páscoa, ou seja, a libertação de tudo, então não adianta a Páscoa, não adiantou Cristo ter morrido na cruz do Calvário. Se eu tiver de viver uma Páscoa onde eu não posso me alimentar normalmente, e eu só posso me alimentar de acordo com o que a cultura diz que eu devo, isso não é libertação, isso é um tipo de prisão social, prisão religiosa. E aí li para ele Romanos capítulo 8, verso 1, que diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que vivem e caminham não conforme os ditames da carne, mas conforme os ditames do Espírito. Então tá aí uma palavra poderosa para a nossa vida. Quem está em Cristo está livre de qualquer condenação. Não há nenhum tipo de trabalho, não há nenhum tipo de indução, não há nenhum tipo de olhado, não há nenhum tipo de palavras negativas, de palavras de maldição que pode vir sobre a sua vida. Por quê? Porque Cristo é a nossa Páscoa. Porque Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E Ele deu a voz ativa, profética, e o cumprimento dessa voz, quando ele disse tetelestai, está consumado, quando ele disse essas palavras na cruz do Calvário, o que ele estava dizendo para todos nós é: nós não estamos mais debaixo da maldição. Então a Páscoa é a revelação de que o anjo da morte agora nem sequer passará mais, nem mais passará por cima, porque agora o anjo da morte foi vencido, a morte foi vencida. Quando Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou, a morte foi vencida. Então, por isso é a nossa Páscoa. Você certamente e eu, nós vamos ao supermercado, não vamos encontrar mais os ovos da Páscoa. Vamos à peixaria e já acabou aquela correria em busca de peixe. Mas sabe uma coisa? Jamais você vai procurar Cristo e não vai encontrá-lo, porque ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que você tenha uma vida feliz, uma feliz Páscoa, uma feliz consciência de que a ressurreição, que Cristo está em mim, Ele vive em mim, como o apóstolo Paulo disse aos cristãos da igreja em Corinto. Vocês não estão sabendo? Vós sois o templo do Espírito Santo. Então,
Cristo é a nossa Páscoa, Ele habita no meu coração, no seu coração. E se formos vasculhar nossa vida, nossa alma, os cantinhos do nosso ser, se formos vasculhar o nosso olhar, nosso falar, nosso andar, nosso ouvir, nosso tatear, certamente vamos encontrar imperfeições. Mas em Cristo, é como disse Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Somos imperfeitos, mas caminhando com um Deus perfeito, crescendo de fé em fé, de glória em glória. Que Deus te abençoe, me abençoe, nos abençoe. O verdadeiro sentido da Páscoa é Cristo Jesus em nossa vida. Pai, que alegria poder sobre a Páscoa. Tomara, Deus, que o nosso coração seja invadido por essa consciência, porque as vitrines vão mudar, a decoração dos supermercados vão mudar, mas a minha mente, a decoração da minha alma não pode mudar. É Cristo que morreu no madeiro, ao terceiro dia ressuscitou. Obrigado, que esse sabor tão gostoso que eu sinto no meu paladar pelo chocolate seja o sabor deleitoso da minha alma ao perceber diariamente a presença do Cristo em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, pessoal.